Vamos lá. Então, may é para pedir permissão. Permissão. May é só para pedir pedir a permissão de fazer alguma coisa ou para dizer sim, você tem permissão para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero ir para o banheiro. O exemplo que eu já usei num live stream antes foi quando eu estava no colégio, nós tínhamos o professor mais chato da escola inteira. E esse professor mais chato, quando nós fomos lá para pedir, como a maioria das pessoas pedem para fazer alguma coisa, que é com can. Can I go to the bathroom? Agora, can literalmente é possibilidade, é capacidade, se você consegue fazer alguma coisa. Então, quando nós falávamos isso, ele olhava para nós e falava, I don't know, can you? Ou seja, não sei, você consegue usar o banheiro? E lá, o que ele queria? Ele queria que nós usássemos may I, porque may I é só para permissão. E é o jeito mais educado, é mais educado que qualquer outra coisa que você pode falar para pedir alguma coisa, é usar may. Então, may I use the bathroom é o jeito mais educado que você pode pedir. Can I é usado pela maioria das pessoas, ainda é educado, mas não é educadíssimo como may. Então, tem algumas pessoas que não gostam de can e preferem que você use may, como esse professor, que fez de um jeito muito chato, mas foi isso que ele queria. Ele queria que nós pedíssemos com may ao invés de pedir com can. Então, o que significa can? Can pode ser usado para pedir permissão, mas não é só isso. Pode ser também conseguir, ou poder. Então, you can do that. Você pode fazer isso. Ou também você é capaz. Então, can tem esses dois sentidos, de pode ou também ser usado para permissão. Você tem permissão ou também você pode. Então, can you do this, can you do that? Então, o que é a maior diferença em permissão entre may e can é que may eu uso para mim mesmo. May I go to the bathroom, por exemplo, como aquele professor queria. May I go to the bathroom? Então, eu não posso pedir may you give me $1. May you give me $1. Não é usado para outra pessoa. Agora, pode ser usado para responder. Quando eu pedir para ir para o banheiro para o professor, may I go to the bathroom? Daí ele pode responder, yes, you may. Okay? Yes, you may. Mas é resposta, é uma resposta curta respondendo o pedido que eu fiz usando may. Mas se eu quiser que alguém fizer alguma coisa para mim, eu posso pedir, can you give me $1? Você pode me dar $1. Para falar de só isso é uma das coisas que é mais errado para os meus alunos. Por quê? Porque eles querem traduzir só como only ou just e isso como this. Então, eles dizem only this ou just this. Mas nós não falamos just this ou only this para só isso. É bem simplesinho, mas é alguma coisa que muitas pessoas não sabem. E é o seguinte, quando nós falamos só isso, nós falamos that's it ou nós falamos that's all. Essas são as duas coisas mais usadas para dizer só isso. Nunca deve usar just this ou only this. Não posso dizer nunca. 99% do tempo. Tem algumas situações, poucas situações onde serve, mas quando você está falando numa conversa normal, quase nunca vai usar. Então vai ser that's it ou that's all. Cada segunda-feira às 9 horas eu faço ao vivo para responder as suas perguntas e também dar uma dica importante do inglês. A coisa mais importante de aprender em inglês, como eu falo para meus alunos, se meus alunos aprenderem uma coisa no meu curso, eu quero que seja essa coisa. A diferença entre Simple Present e Present Continuous, nós vamos fazer alguns exemplos. Em português, eu posso dizer, eu jogo futebol, vamos dizer, eu jogo futebol. Daí, em inglês, nós temos dois jeitos de falar isso, dependendo no sentido.
Se o sentido for que eu sempre jogo, ou eu tenho o costume ou hábito de jogar, eu uso I play soccer. É simples, é a coisa mais simples que tem em inglês, que é o simple present, presente simples. I play soccer. Agora, se o sentido for que é alguma coisa que eu estou fazendo agora ou alguma coisa que é temporária, nós usamos o verbo to be. I am playing soccer. I am playing soccer. Okay? Então, essa é extremamente importante, porque muitas vezes nós podemos ver a coisa traduzida do mesmo jeito em português, mas dependendo no sentido, se é alguma coisa que é ou permanente ou repetida, um costume ou hábito. Vou repetir, uma coisa permanente ou uma coisa repetida, um costume ou hábito. Nesse caso, nós usamos o simple present. Nesse caso de I play soccer, alguma coisa que eu geralmente faço, eu tenho o hábito, eu tenho o costume de fazer. Eu faço regularmente, eu faço normalmente. Agora, se for alguma coisa que é o temporário ou que está acontecendo nesse momento, eu uso present continuous. I am playing soccer. Então, eu posso estar jogando futebol nesse momento ou alguma coisa que eu falo I am playing soccer this month. Então, eu não estou fazendo nesse momento, mas eu estou fazendo nesse mês. E alguma coisa que é temporária. Que depois de terminar esse mês, eu vou parar de jogar futebol. Então, isso é importantíssimo para saber. Por quê? Porque não é só porque é diferente do que é em português, mas também é a coisa, na minha experiência, a coisa que nós mais usamos é o presente, o simple present e o present continuous. Então, sabendo a diferença dessas duas coisas, vai deixar você mais fluente. Porque vai soar estranho se você usar para uma situação permanente, você usar o present continuous, ou para uma coisa temporária, usar o simple present.